Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal da Liberty Tech. Já faz um tempinho aqui que a gente não traz nenhum convidado aqui, a gente está focado aí no nosso curso de Clojure, né? Mas hoje estou aqui com um convidado muito especial, que é o Juarez Sampaio. Ele é engenheiro de software na Brasil Paralelo. E, bom, sem mais delongas, eu vou deixar ele se apresentar aí para a galera. Seja bem-vindo, Juarez, cara, muito obrigado aí por reservar um tempinho aí para conversar conosco. E, cara, conta um pouquinho pra nós aí, um pouco da sua trajetória aí, cara. Quem é o Juarez? Opa, obrigado, Pedro. Quem é o Juarez? Cara, começamos com perguntas difíceis. Peraí. Cara, eu sou engenheiro de software na Brasil Paralelo hoje. Também estou prestes a me casar. São duas coisas importantes sobre mim. Agora, sobre minha trajetória profissional, eu me formei, já tem uns 10 anos, em engenharia mecatrônica. Tive a chance de fazer um intercâmbio lá no meio da graduação e descobri que eu queria, na verdade, trabalhar com computação. Então, de lá para cá, eu trilhei, né, uma carreira onde eu fui me especializando em desenvolvimento web, principalmente do back-end, mas trabalho como full stack também em várias das minhas tarefas. Então, e no meio desse processo também descobri a programação funcional, ali pelo meu, sei lá, terceiro ou quarto ano da carreira, e isso mudou bastante o jeito que eu penso em programação. Então, de lá para cá, eu vim procurando oportunidades de botar a programação funcional em produção. E, felizmente, tive a chance, na DataRisk, por um ano e meio, né, de construir ali um time de F#. Então, uma linguagem funcional e estaticamente tipada. E agora, mais recentemente, estou na Brasil Paralelo, programando com Clojure, fazendo back-end, um pouquinho de front-end, quando dá certo, e sempre tentando usar a programação funcional. Então, Bacana, cara. acho que serviu de uma boa introdução. Bacana, bacana. Cara, e então, sobre o que, cara, que a gente vai falar hoje aí? Qual que é o tema da nossa apresentação de hoje aí? Fala pra galera. Certo. Então, por que eu puxei programação funcional? Porque no meio disso tudo eu descobri teoria das categorias, que é um tópico que eu apresentei recentemente para o time e que o Pedro me chamou para apresentar para vocês do Liberty Tech. Então, hoje Bacana. eu quero falar sobre uma introdução, é um tópico muito vasto, claro, então eu quero fazer uma introdução, eu quero falar um pouquinho assim, do que é e por que eu acho que os programadores, principalmente os programadores funcionais, têm que saber sobre teoria das categorias. Bacana, bacana. Bom, cara, então fica à vontade aí, o palco é seu, a hora que você quiser compartilhar a tela aí. Pessoal, não se esqueçam aí de deixar o like aqui no nosso vídeo aí, se vocês querem que a gente traga mais assuntos aí relacionados à programação funcional. Esse é um assunto um pouco teórico, assim, né, Juarez? Mas eu acho que vai agregar bastante aí pra galera, né? Uma boa introdução, né? Acho que agrega sim, então, de fato, ele é bem teórico, né? Tipo, se você for ler sobre isso, vai parecer com suas aulas de álgebra, né? Mas eu acho que tem um viés prático. Eu Perfeito. vejo teoria das categorias como uma fonte de inspiração para você entender melhor como fazer programação funcional na prática, né? Como usar funções puras para modelar os seus sistemas no mundo real, que não são, né? Não são puros, né? Que são cheios de I/O, cheios de, né, impurezas. Bom, vou começar. Então, o que eu quero falar para vocês hoje? Quero contar um pouco da minha história com teoria das categorias, que eu estou chamando de CT, né, do inglês, acho que se fala Category Theory, da UCT. Eu quero fazer uma breve introdução, assim, uma introdução mínima aos tópicos abordados por teoria das categorias e também falar sobre aplicações em programação funcional. Quando foi que eu me interessei por isso? Por que eu me interessei por isso? Principalmente para entender o arcabouço cultural por trás de programação funcional. Eu acho que existem algumas disciplinas da onde programação funcional tem se inspirado, e teoria das categorias é uma delas. Eu acho que, pelo menos foi a minha experiência pessoal, eu não sei se no Clojure é assim, se em toda programação funcional é assim, se em toda comunidade é assim, mas a minha experiência com Haskell e F#, você não vai muito longe sem ouvir falar de algumas coisas que vêm de teoria das categorias. Assim, eu vou falar, por exemplo, de mônadas, de functors e por aí vai. Então, você começa a programar funcional, então você está ali aplicando funções puras,
e de repente alguém te fala um termo, assim, uma mônada, isso aqui é um mônada de um state monad, isso aqui é um transducer. Cara, de onde que o pessoal tira essas coisas? Então existe uma cultura aí, uma teoria por trás de onde vem todos esses termos. E aí eu comecei a estudar para entender. Assim, eu queria ser capaz de entender melhor o que as pessoas estão falando. Então fui atrás de entender. O que eu encontrei em teoria das categorias? Uma nova visão para os problemas comuns de software. Eu listei alguns aqui, acho que os principais que eu coloco em prática, que é como lidar com I/O, com error handling e com parsing. Eu também saí com um entendimento maior de como colocar programação funcional na prática. E eu achei um argumento para a superioridade técnica do paradigma funcional. É um argumento que eu nunca consegui convencer, não consegui convencer ainda uma pessoa da orientação a objeto, mas isso aqui pelo menos me convenceu, ou pelo menos me dá uma convicção de que o que eu estou fazendo não é apenas hype, é de que esse negócio existe algo por trás da estrutura da computação que torna o paradigma funcional mais adequado. Ele realmente reduz a complexidade. Então, se eu tiver um tempinho, eu quero falar sobre isso. Então, eu encontrei lá dentro dos cursos que eu fiz de teoria das categorias. Então, sobre meu histórico. Eu comecei a programar em 2011, lá para 2017. Eu comecei a programar aqui foi na faculdade, né? C++, por aí. Lá para 2017, por conta do ambiente em que eu trabalhava, entrei em contato com Haskell. Né? Então, a primeira coisa foi F#, depois apareceram cálculo lambda, SML, Lisp, então Haskell. Isso tudo por causa da empresa onde eu trabalhava, a Bricabold, né? E a gente tinha, que era a empresa, eles têm vários ali programadores interessados em programação funcional, e eu mergulhei nesse meio e fui introduzido a tudo isso. E aí eu programava com esses caras, com um cara em particular que sabia muito bem Haskell. Não programava Haskell com ele, eu programava JavaScript. Só que o JavaScript dele era muito diferente do JavaScript que eu conhecia por aí. Eu ficava impressionado pela forma como ele compunha funções. O jeito que ele pensava os argumentos das funções eram coisas que eu não pensava. Tipo, eu estava ali há alguns anos estudando orientação a objeto, e eu conhecia os padrões de projeto, mas assim, no final do dia o meu código começava assim, ele ia crescendo em funcionalidade, ia crescendo o número de argumentos das minhas funções. Eu não conseguia compor muito bem. Enquanto esse cara lá do Haskell, ele meio que sabia, né, como que você deve receber parâmetros para que as suas funções componham. Mais tarde, eu descobri que o que ele fazia era programar do jeito que se programa em linguagens funcionais, principalmente no Haskell, né? Ele tentava ali programar em JavaScript, mas pensando em composição de função, em filtros, em maps e reduces. Fiquei meio impressionado. Isso mudou meu código. Eu comecei a escrever melhor. Escrevia mais features com menos linhas, né? E essas features, elas se combinavam de uma forma intuitiva. Então, highlight aqui para a palavra intuitiva. Eu acho que é isso aqui que teoria das categorias vai nos mostrar no final. O que quer dizer quando o ser humano acha algo intuitivo? Vou chegar lá. Então, eu quis colocar aqui, antes de começar a falar mais de programação funcional, algumas considerações importantes. Quando eu penso sobre essa pergunta, é possível que uma linguagem seja superior à outra? Então, ainda é possível provar que isso seja verdade? Eu ainda não tenho uma dedução, né, teórica que eu confio muito, sobre tal linguagem é a melhor linguagem. Eu não cheguei lá ainda. Mas eu acho que, se existir tal dedução, ela tem que ser algo obtido em fontes assim, mais abstratas. Né? Vai ser uma argumentação que vai vir ou de teoria de linguagem de programação, ou de teoria das categorias, ou de álgebra. Vai ser sobre algo mais elevado, um tipo de conhecimento mais elevado. Acho que a experiência pessoal não vai ser capaz de provar, né, que uma linguagem é melhor do que outra. Então, por exemplo, algumas considerações. Né? Às vezes, você pode falar, mas aquele time da FP Complete, que é um time de programação funcional, eles entregam muito mais com muito menos. Mas pode ser que isso seja simplesmente a integração daqueles times. Eles jogam muito bem, se conheçam muito bem um ao outro e produzam muito mais. Então, o fato de que alguém faz, porque o Google faz, porque o Facebook faz, cara, isso é um exemplo do que existe, não do que
pode ser ou deveria ser, né? Então, quando alguém fala assim, né, tipo, o cara do orientação a projeto gosta de dizer que é mais fácil explicar, que é mais intuitivo usar a ferramenta dele. Por outro lado, muitas vezes, e me parece que na prática é o que acontece, o que se chama de intuição é, na verdade, uma certa familiaridade, né? Não quer dizer que o código ou seja menos complexo, é mais que as pessoas estão acostumadas com aquilo. O que é complexidade? Eu acho que ela tem que ser analisada de um ponto de vista técnico, matemático, né? Não basta seu entendimento intuitivo do dia a dia. Então, quando fala assim, não vou usar funcional porque o mercado não usa, né? Mas, de novo, o número de mercado só informa sobre o que existe, não te diz sobre o que deveria ser, né? E muitas vezes, né, as pessoas ficam repetindo ideias que outras disseram e aquele negócio se torna a maioria. Você pode ver no Brasil o que acontece, e a maioria, né, no caso do software, a maioria esmagadora acaba usando JavaScript, sendo que é uma linguagem que, com vários defeitos, né, históricos, né, admitidos pelos próprios fundadores, né, da linguagem. Então o mercado também não pode ver essa questão. E também tem negócio, a minha própria experiência individual, eu não posso confiar tanto nela. Então, por exemplo, eu falei que eu descobri programação funcional em 2017, mas olha, em 2017 eu já tinha aí 5, 6 anos programando diariamente. Então pode ser o que aconteceu, né, lá em 2017, é que eu simplesmente atingi um certo nível de produtividade que eu teria atingido de outra forma. Então, só o fato de eu ter me tornado mais produtivo também não me convence. Eu já não estou convencido de que o funcional me faz melhor por conta da minha experiência. Isso não me convence. Eu posso estar, né, de uma forma de ludibriando, e por isso que eu vou para essas fontes mais matemáticas para entender esse problema. Então, guarde essas ressalvas, né? Então o que tem aqui agora? Então, acho que isso tem que essa resposta vai ser encontrada no estudo teórico da programação, vai ser um conhecimento teórico. Tem algumas disciplinas que eu acho que tem a ver com isso, como cálculo lambda, teoria de tipos, teoria das categorias e teoria de linguagem de programação. Eu não sei qual a ordem aqui, qual que é a mais importante. Eu acho que eu recomendo que se estudem todas. E uma última motivação para você que está ouvindo, o que eu acho que você deve aprender teoria das categorias, eu trouxe um quote aqui de Aristóteles. Se não me engano, esse é do livro dele das categorias. Eu espero que esse coach apele para alguns de vocês. Eu sei que às vezes a pessoa tem um viés mais prático e ela quer resolver o problema dela de amanhã. Mas eu sei que tem algumas pessoas que estão ouvindo o Libertech que são aquelas que buscam conhecimento pelo conhecimento. No caso, da pessoa tem uma vocação ali de buscar os conhecimentos elevados, de buscar, talvez, uma vocação de buscar a sabedoria. E para essas pessoas que escolhem o conhecimento pelo conhecimento, elas vão escolher especialmente a forma mais extrema de conhecimento. E me parece que, assim, localmente, né, dentro do nosso ramo da computação, a teoria das categorias se encaixa com uma dessas formas de conhecimento. Então, eu espero que, se você gosta de estudar, se você gosta de ter uma tendência assim, para álgebra, para matemática, ou então simplesmente que você quer achar as ferramentas mais poderosas para o que você faz, eu acho que você tem que olhar a teoria das categorias. Bom, eu trouxe uma pergunta aqui que era se é relevante para Clojure. Então, aqui no caso bem específico para PP, né? Como a gente utiliza Clojure no dia a dia. Eu acho que sim. Eu acho que não é tão relevante como para Haskell e F#, mas você vai esbarrar em conceitos de teoria das categorias. Outro dia, eu estava procurando uma biblioteca para o problema como fazer updates em uma estrutura de dados altamente aninhada, né? Onde você tem um mapa dentro de uma array, dentro de um JSON, dentro de aquela coisa muito aninhada. Como é que faz isso de um jeito bom? Uma das respostas que eu achei era essa biblioteca CATS, de Category Theory. Então, assim, você está procurando um problema prático, aí você chega na biblioteca de CATS. Então, esse negócio aparece e você não tem que estar procurando teorias de categorias. Elas vão brotar por aí. No mundo da programação funcional, isso é muito presente. Então, acho que é, sim, relevante para Clojure. Então, eu espero que vocês tenham aí alguns pontos de motivação e eu vou começar a
a falar de teoria das categorias propriamente dito. Então, teoria das categorias é digamos, vamos dizer assim, é uma área da matemática que estuda esses objetos conhecidos como categorias. Estuda o que são categorias, né? Do jeito que você tem álgebra linear, dentro de álgebra linear você estuda ali vetores, como eles se comportam, existe o cálculo, que estuda certo tipo de funções, operações. Teoria das categorias estudam categorias. E o que é uma categoria? Para você definir uma categoria, você vai ter que definir essas três coisas que estão aqui na tela, que é você tem que, digamos, listar os seus objetos, você vai listar morfismos entre esses objetos, né? Morfismos são relações entre objetos. Eu vou tentar mostrar em figuras daqui a pouco. E você vai ter que listar uma tabela, um operador de composição entre esses morfismos, né? Vou explicar com desenhos depois. E claro, você tem que definir essas coisas seguindo algumas regras. Então, em geral, costuma-se imaginar a sua coleção de objetos como esses pontos. Né? O que o objeto representa? Cara, o que você quiser. Podem ser os átomos do universo, podem ser vetores, podem ser funções, podem ser tipos de uma linguagem de programação, né? Então, são algo que você está querendo modelar. Então, você começa listando os objetos que você quer estudar. Em seguida, você lista os morfismos, que são relações entre esses objetos. Esses morfismos, em geral, você dá um nome para eles, né? Então, existe um morfismo, né, que vai desse objeto para este objeto, e ele se chama F, né? Seria possível que existissem vários morfismos, várias relações entre esses objetos, entre dois pares de objetos. E em seguida, só um passo atrás. O que isso aqui quer dizer? De novo, pode ser qualquer coisa, pode ser uma relação de distância, de proximidade. Por exemplo, existe uma distância entre qualquer dois pontos do universo. Você pode mapear isso como um morfismo entre todos os pontos do universo, né? Ou podem ser funções puras e totais entre os tipos de uma linguagem de programação. Por exemplo, em cada domínio, você vai modelar morfismos que representam coisas diferentes no mundo. Tem algum detalhe, né? Eu falei que tem algumas regrinhas, né? Então, para todo objeto que você está estudando na sua categoria, tem que existir um morfismo entre o objeto e ele mesmo. Não existe um morfismo identidade. Existe uma relação entre cada objeto do universo e ele mesmo. Isso aqui é um pouco, assim, às vezes é meio óbvio, mas por ser tão óbvio, a gente acaba esquecendo, né? Então, por exemplo, 2 é maior do que 1, é maior ou igual do que 1, mas 2 também é maior ou igual do que 2, certo? É importante lembrar desses morfismos. Para algumas propriedades que aparecem mais para frente, é importante que a identidade seja respeitada. E você tem também implementar a composição, né? O jeito de definir a composição é um pouco complicado, mas eu acho que visualmente é mais fácil de ver, né? Se existe aqui um objeto que tem um morfismo que leva até esse segundo objeto, e desse segundo objeto tem um morfismo G que leva a um terceiro objeto, né? Se existem esses dois morfismos, né, de A para B, de B para C, deve existir um outro morfismo, aqui eu estou chamando de F bola G ou F composta G, que vai diretamente daquele primeiro objeto para o terceiro. Isso deve ser válido para todos os pares de morfismos que tenham, né, o final de um começando no começo do outro. Aqui eu estou chamando de F composta G, mas isso aqui poderia ser poderia ser tipo, sei lá, poderia ser o morfismo H, né? E a gente fala que o H é igual a F composta G. Então essa é a composição. E tem alguns detalhes, né? Essa tabela de composição que você definiu para sua categoria, ou melhor, não é que você definiu, é que você observou o mundo, viu aquilo no mundo e representou na sua categoria. Ela deve, para sua categoria ficar redondinha, ela tem que respeitar essa propriedade, que né, que se existe uma sequência de objetos aqui, né, A, B, C, D, com morfismos F, G e H, né, da forma como indicado na figura, se você compor F composto G composto com H,
Ou, se você compor F composto com G composto H, você tem que chegar no mesmo local. Ou seja, essa relação aqui deve ser válida, né? Ou seja, a composição deve ser uma operação associativa. Então, como é que fica, né? Se você está observando o mundo, existe algo no mundo, existe uma realidade que você está modelando. Você listou os objetos, listou as relações entre elas, percebeu que existe uma composição entre essas relações de objetos. E essas relações respeitam as propriedades listadas de uma categoria, isso de identidade, composição, né? Você está diante de uma categoria, certo? E aí, se você está diante de uma categoria, né, vão existir diversas coisas que decorrem dessas definições que você sabe que vai existir ali naquela realidade que você está investigando. Então, o conceito de mônada, né, que decorre aqui dessas definições, ele provavelmente significa algo de especial na realidade que você está observando. Então, aí, em seguida, eu trouxe? Tá. Então, eu trouxe aqui tentando especializar o que isso aqui significa para linguagem de programação. Então, claro, podem ser que existam outras formas de modelar categorias em linguagem de programação. Essa daqui é o que o pessoal do Haskell tem feito nas últimas décadas e que tem inspirado a evolução de teorias de categorias aplicadas à programação em todas as demais linguagens funcionais. O que são os objetos? São os tipos da sua linguagem de programação. Os morfismos são funções puras e totais, né, entre esses tipos das linguagens. Então, elas são puras porque elas podem ser memorizadas, né? O resultado depende exclusivamente das entradas da função. Se você chamar a mesma função com o mesmo parâmetro, uma função pura necessariamente te retorna sempre o mesmo resultado. Ela não te surpreende. E ela tem que ser total, né? Para cada um dos valores do conjunto de entrada, você deve ser capaz de calcular uma saída. Em geral, esses princípios de ser puro e ser total, elas são violadas por funções, né, em linguagens rotineiras que levantam exceções, né? Sei lá, às vezes, se o parâmetro for negativo, a função levanta a exceção. Pronto, ela já não é total em relação ao conjunto dos números, né, do tipo inteiro da sua linguagem. Ou se ela realiza alguma mutação de estado que leva a função a depender implicitamente do estado dela, né? Então você chama a função, aparece muito em orientação a objetos, você tem um singleton que tem lá, que guarda todas as suas informações, né? Aí você chama a função saca dinheiro, saca 50, aí dá certo. Aí você chama saca 50 de novo, e ela dá pau. Porque existe um estado interno ali que era o saldo, que mudou, e da segunda vez que você chamou, apesar da entrada ser a mesma, a tua função quebrou. Então, dois exemplos comuns onde a gente viola, né, as condições de funções puras e totais. Espero que ajude a entender o que seria uma função pura e total. Então tá, esses são os objetos, os morfismos. A operação de composição seria a composição de função de programação funcional. Eu não vou detalhar aqui, mas eu espero que quem programa funcional reconheça que ali dentro existe uma operação de composição de função que é rotineiramente utilizada. E essas técnicas de programação funcional, né, desculpa, de CT, não são técnicas. Esses objetos que aparecem no estudo de CT, como nós chamamos, os functors, eles têm os seus equivalentes ali na programação funcional, tem as suas implementações, as suas instâncias na programação funcional, que permitem ao programador lidar com I/O, por exemplo, dentro de um código que é puramente funcional. Uma função, ela continua sendo pura, apesar dela ter um side effect no mundo real. O jeito que você encapsula esse side effect é utilizando essas mônadas como tipos dentro da sua linguagem de programação. Se isso não fez sentido, eu convido vocês a fazerem cursos de programação funcional. Eu tenho um link aqui no final, que é um curso do YouTube de introdução a teoria das categorias para programadores, onde ele vai te explicar, né, em 20 horas de aula o que isso quer dizer.
mais que eu trouxe? Acho que eu estou voltando para aquele tópico lá, tentando entender assim, a superioridade técnica da programação funcional. Só ver com cuidado. Tá. Porque eu disse que eu encontrei dentro do CT uma justificativa de por que programação funcional funciona melhor, de fato reduz a complexidade e de fato é intuitivo. Certo? Então, isso é algo que o professor do curso, que eu vou citar mais na frente, ele fala no começo do curso de Teoria das Categorias. Ele diz que a Teoria das Categorias, o conceito de uma categoria, ela captura aquilo que o ser humano é capaz de entender facilmente. Tipo, é como se a nossa racionalidade, ela meio que requer. A gente desenvolve a nossa racionalidade num mundo em que as leis das teorias das categorias é válida. Então você sabe, você passou a sua vida inteira como ser humano, sei lá, caçando javali, e você sabe que se você vai de A para B, de B para C, tem um caminho de A para C, certo? Você espera isso. Você sabe que se você soma de um jeito, você pode somar do outro e funciona, né? Então existem várias coisas que a gente está habituado a pensar sobre elas que respeitam essas propriedades. Então, essas propriedades que definem as categorias, elas são aquele conjunto, de acordo com a teoria e o professor do curso, elas são aquele conjunto mínimo de regras que a gente espera para conseguir entender o universo. Existem coisas nesse universo que podem não respeitar as leis de composição e de associação. Mas quando elas fazem isso, a gente não entende, a gente fica confuso, a gente desiste. Né? Então, existe aqui um insight sobre a racionalidade humana que é capturado pelas leis de composição e associação. Se essas coisas funcionam, a gente acha intuitivo. Se não funcionam, a gente vai ser surpreso. Né? Então, essa operação de associação, o fato de que a composição deve ser associativa, isso é intuitivo para a gente. Quando a gente perde essa propriedade, a gente começa a se surpreender. Opa, peraí, eu faço isso com o código dá certo, eu faço isso com o código dá certo. Se eu faço dois dá errado? Como assim? E aí, o que eu tô dizendo aqui? Que se você programa com funções puras e totais e usando os operadores de programação funcional, você vai estar modelando a sua solução de acordo com regras que produzem uma categoria. Né? Você pode mudar de várias formas. Você pode usar assembly, você pode programar em Java e você pode programar em funcional. Se você programar em funcional, a sua solução vai produzir uma categoria. Ela vai ser intuitiva, ela vai compor por definição. Se você fizer com assembly, com JavaScript, com orientação a objetos, você vai estar usando coisas ali que por definição, né? Você usa um singleton, por definição aquele negócio tem um estado, aquele negócio não vai compor. Certo? Ele é feito para não compor, ele é feito assumindo que você tem que usar daquele jeito, né? E ele acaba não compondo. E depois você se surpreende que o novo programador não consegue entender todas as relações de side effect que o seu código depende. Então, eu acho que a programação funcional, ela de fato te leva a produzir algo que é mais compatível com a racionalidade humana, com o jeito que a gente espera que o universo se comporte. Então, certo? É isso que eu quero dizer aqui com o código funcional construído em cima de princípios que, em sua essência, permitem composição. Mais do que isso, eu disse que composição é super importante para que seja fácil para a gente entender as coisas. E, claro, assim, mas às vezes você vai trabalhar e tem uma biblioteca no Node Modules, no NPM, que simplesmente resolve o teu problema. Né? Ou então a sintaxe do JavaScript é tão utilizada que eles têm ali todas as simplificações para os problemas rotineiros. Então, eu vejo essas propriedades, essas facilidades da programação com JavaScript e linguagens orientadas a objetos como detalhes. E eu não vejo nada que impeça, né, o uso difundido e a evolução das linguagens funcionais de adicionar, em cima desse poder teórico, adicionar uma sintaxe amigável, as bibliotecas que você precisa, certo? E você vai ter aquele núcleo sólido, baseado na essência da racionalidade humana, suportando a sua sintaxe. Né?
Você não vai tentar corrigir problemas do núcleo com sintaxe. Você vai ter um núcleo sólido, em cima dele uma sintaxe que torna o dia a dia as operações mais comuns mais fáceis. Então, que tipo de mais você acha que você vai encontrar dentro de teoria das categorias? Tem muita coisa, assim. Eu sou iniciante nisso aqui. Eu não sinto... Um dos motivos de eu não estar dando uma aula avançada aqui é porque eu não consigo. Eu aprendi o básico, entendeu? Eu fiz um curso para desenvolver uma certa intuição desses conceitos para ser usar na prática. Mas eu queria apresentar o que eu acho que você deve incluir aí no seu roadmap do básico de CT. Entender o que são os tipos algebraicos, né, os tipos de dados algebraicos, né? Entender o que seria a operação de soma-produto entre tipos, o que é o tipo unitário, o que é o tipo zero, o que seria uma exponenciação de tipos, né? Existem esse tipo de coisa dentro do curso das categorias. E eles têm que cobrir functor, endofunctor, um caso particular de functors, e aí transformações naturais. Certamente, e aí esses dois conceitos aqui que aparecem bastante, monoide e monad. Eu espero que se você fizer um curso básico desses conceitos, você entenda o que quer dizer, né, essa frase, que é basicamente um meme dentro da programação funcional, né, que as mônadas são apenas monoides na categoria dos endofunctors. Então, esse aqui eu acho que é um resultado que eu não acho importante, né? Tipo, eu acho a definição de mônada, ela é mais importante do que isso aqui. A definição de monóide é mais importante. Agora, acontece que quando você faz o diagrama dessas coisas, você percebe que, de fato, o monóide nas categorias dos endofunctors corresponde a uma mônada. Então, espero que... Bom, você tem como se fosse um TCC. Estude esse negócio, na hora que você conseguir entender isso aqui, você cobriu um baita terreno. Né? Então, o que seria o tripé das categorias? Categoria, functor e transformação natural. Você tem que cobrir esses três conceitos. Então, vamos lá, em resumo. É uma área da matemática, é um estudo teórico desses objetos chamados categorias. Essa teoria tenta formalizar matematicamente a essência do que entendemos por abstração, estrutura e composição. E os programadores descobriram, há umas décadas, que eles podem analisar os problemas da computação sob a lente de teoria das categorias. E a comunidade de programadores funcionais é a que eu vejo que mais se interessa em se beneficiar de aplicações de teoria das categorias. Eu tenho alguns links aqui, não sei qual é a melhor forma de compartilhar com vocês. O curso que eu fiz e recomendo é essa série, esse livro aqui do... Esqueci como é que eu abro esse negócio. Bom, tem um livro, né, um PDF desse professor Milewski, que é um PDF, que é um livro, né, de teoria das categorias para programadores. Esse professor também tem um curso no YouTube. Lembrei como é que faz. Então, ele tem esse curso no YouTube, e aí feito para programadores. E temos também... digamos que você seja um cara... você se interessou por isso aqui, mas você tem uma via mais prática. Eu recomendo também esse livro, que você aprenda Haskell. Então, você vai aprender uma linguagem de programação funcional, que só de você botar o pé nisso aqui, você vai estar sendo exposto à teoria das categorias. Eu aprendi por esse livrinho, eu sei que tem uns livrões aí muito maiores, esse aqui eu achei simpático para começar, você pode ler ele todo online. E tem também... esse aqui é interessante. Eu falei aqui de mônadas, monoides, né? Mas só para saber que, cara, isso aqui vai longe, certo? Isso aqui, eu trouxe um link aqui de uma biblioteca que eu usei por um tempo, e ela dava esses diagramas aqui para você entender as relações entre as abstrações disponíveis pela biblioteca. Então, tem coisa pra caramba para você usar, e ela deixa mais links, né, para mais coisas ainda. Então, tipo, tem muita coisa para tentar usar no dia a dia. E tem um colega uma vez que me falou que ele começou a estudar a teoria das categorias e ele estava perdido, assim, não estava entendendo as coisas.
Então, pode ser, cara, se você tiver dificuldade de entender o formalismo matemático que tem ali, eu acho que talvez valha a pena dar um passo atrás e estudar álgebra abstrata. Eu não sei quantas pessoas estudam isso no curso de ciência da computação. Como eu falei, eu vim de mecatrônica, então eu não sabia isso aqui, eu tive que aprender isso aqui à parte. Então, na época que eu estava estudando ali sobre SML, eu acabei me interessando também por álgebra. Então, vão ter várias definições aqui dentro de álgebra que vão sendo construídas aos poucos e que podem te ajudar a entender o tipo de formalismo que é utilizado em teoria das categorias. E essas são as referências. Eu não sei se eu consigo deixar links, mas eu espero mostrando aqui que o pessoal consiga procurar pelos títulos, né? O curso do professor. Ô Juarez, pode deixar, que eu vou deixar, você me manda essa apresentação, me manda os links, que eu deixo tudo na descrição do vídeo aqui, pra galera que tiver mais interesse. Beleza. Também, no dia que a gente publicar publicar o vídeo, a gente também coloca no grupo no Telegram lá, pra galera que tiver interesse procurar, né, estudar, se aprofundar. Cara, Juarez, mais uma vez, muito obrigado aí, cara, por dedicar um tempinho aí, cara, pra trazer esse conteúdo muito bacana aí pra galera. Eu acho que vai ter bastante gente que vai gostar, assim, desse tipo de conteúdo. Igual você falou, tem muita gente na Liberty Tech que se interessa pelo conhecimento por conhecimento, né? Muito, muito bacana isso. E, cara, beleza, você já deu o roadmap aí, básico, do que o cara tem que saber. E para eles cobrir pelo menos um pouco, né, sobre essa teoria das categorias, que você mesmo disse que é uma área muito vasta, né, que você está começando também nisso. E, cara, eu acho que é isso. Se você tem algum recadinho final aí para deixar para a galera aí, talvez uma motivação aí, por que isso, a teoria da... Você falou durante a apresentação, né, mas por que isso te fez um programador melhor, né, cara? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu acho que estudar álgebra, todas essas coisas foram mudando a minha programação. O meu código mudou quando eu comecei a ler essas coisas. Por exemplo, cara, hoje mesmo eu tava com um problema aqui que eu tô fazendo um patch. Eu tô mudando o código, mas assim, eu mudei muito ele. Era um código que... E deu certo, assim, no final. Eu demorava 30 segundos pra calcular um negócio, agora tá demorando 3 segundos. Agora foi um negócio tão grande que eu fiquei, tenho que validar como é que esse negócio funciona. Ou, melhor, se ele não tá alterando aquilo que a gente entrega pro nosso front, né? Então, tem 80k de JSON lá, que eu queria altamente alinhado. Então, imagine, você faz uma alteração que muda um JSON gigantesco e você tem que validar se ele não mudou nenhuma linha, né? Sendo que muitas vezes no JSON as coisas mudam de ordem. É o mesmo objeto, mas foi impresso A, B, e no outro foi escrito B, depois A. Então, como é que você faz uma validação num objeto desse e para garantir que não mudou nada? Só contextualizando. Cara, lá atrás, eu tive esse mesmo problema num trabalho de consultoria, né? Um CSV gigantesco que eu tinha que validar que ele era o mesmo. Aí o que foi que eu fiz? Na época eu estava estudando álgebra abstrata. Eu percebi que existia... Primeira coisa, se fosse uma lista, seria muito fácil. Eu passava elemento por elemento comparando, né? Poderia fazer essa comparação respeitando a ordem ou não, tanto faz. Agora, era um JSON. Aí o que eu percebi? Existe um isomorfismo entre um JSON e uma lista, né? Se eu tiver o objeto... eu tenho o root level, objeto A, dentro dele objeto B, dentro dele eu tenho uma lista C, né? Eu posso representar isso como um JSON alinhado, ou eu posso representar como uma lista de tuplas, onde a primeira entrada é o caminho do JSON até o valor, e a segunda entrada é o valor, né? Então, o JSON é simplesmente um jeito bonitinho para o ser humano de ver o dado. Mas você pode destruir aquele negócio numa lista bem comprida, de tuplas do tipo caminho para o caminho do JSON e valor, né? Então, legal, existe um isomorfismo entre essas duas coisas, né? E qual que é a vantagem? Porque se eu transformo o JSON numa lista dessas tuplas, é fácil comparar, fazer uma comparação, uma análise ali criteriosa de se todos os caminhos estão iguais no outro, né? Então, eu percebi isso, eu estava estudando álgebra de noite e vim programar de dia. Eu vou transformar esse negócio na lista e vou fazer um filtro ali e vou resolver o problema nesse domínio da lista. Vou gerar um relatório.
em cima disso. Então, tipo assim, ó, antes de eu conhecer esse conceito de isomorfismo, o que eu pensaria? Ah, não, eu tenho 10 campos, eu tenho o campo nome, e-mail, conta do banco. Aí eu escrevi um código onde eu ia ficar checando quantos e-mails são iguais, quantos nomes são iguais, quantos negócios são iguais. Então teria aquela coisa chata assim de ficar especificando, né? Dessa ideia de estudar álgebra, me veio uma ideia de que, cara, se você faz uma transformação que preserva certas propriedades, se essas coisas têm a mesma estrutura em sua essência, elas podem ter uma cara diferente, mas têm a mesma estrutura em sua essência, né? Veio lá do estudo de grupos. Eu posso fazer operações aqui, e aqui é mais fácil de trabalhar do que aqui. Então, esse tipo de coisa começou a surgir na minha cabeça, assim, do tipo... e esse tipo de operação, pô, às vezes é muito mais fácil escrever usando função recursiva do que utilizando alguma outra coisa, assim, sei lá, uma pilha, alguma coisa. Então, eu comecei a ver usos mais práticos, né, de recursão, de filtros, de métodos de reduz, quando eu comecei a pensar em termos mais abstratos. Então, me ajudou. Eu não sei se o exemplo confundiu mais vocês ou não, mas eu espero, né, que nem o Pedro falou, tipo, essas coisas, conhecimento pelo conhecimento. Mas, cara, não, cara, conhecimento, porque o conhecimento é poderoso. Se você quer uma coisa poderosa, você quer a coisa mais poderosa de todas. Então, conhecimento pelo conhecimento, mas se transformando numa pessoa mais poderosa e sendo capaz de resolver de forma mais fácil problemas do dia a dia. Né? Se no seu dia a dia você tem que levantar caixa de 60 quilos, faça um treino de força que te permita levantar 230. Quando você levantar 230, 60 vai parecer um peso leve, entendeu? E aí você vai carregar por muito mais tempo, muito mais longe, ou fazer muito mais rápido, né? Então, eu só queria quebrar um pouco o estereótipo de né, conhecimento pelo conhecimento, assim, né? Tipo, conhecimento pelo conhecimento porque você sabe o valor disso, você sabe que quanto mais disso, melhor. Então pessoal, acho que vale a pena. Cara, se tiverem dúvida, isso não... Bom, mandem dúvidas pro Pedro, o Pedro pode discutir comigo e aí qualquer coisa eu gravo as respostas. Perfeito, cara, perfeito. É isso que eu já ia falar, galera. Se vocês gostaram desse assunto aí, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem estudar, aí a gente pode mandar no nosso grupo no Telegram. O Juarez tá lá, inclusive, de vez em quando ele aparece, é um cara muito ocupado, né? Mas se você marca ele lá, ele tá dando uma olhadinha lá. Esses dias mandaram lá, por que usar o Emacs lá? O Kishima mandou um artigo lá que o Juarez tinha escrito lá sobre por que Emacs, né? Então, cara, mais uma vez, Juarez, muito obrigado. E com certeza a gente vai chamar você para outras gravações aqui. Valeu. Beleza? Seria um prazer, Pedro. Muito obrigado.